Olá, estamos no ar mais uma vez com o Despertar à Luz do Conhecimento aqui pela nossa TV. A produção do programa é de Saturnino e temos o apoio do Centro Espírita Ceareiro de Jesus. Agradecemos mais uma vez a direção da casa através do Lairinho Neto. Contamos na parte técnica com o nosso querido amigo Ivan, que está sempre mais uma vez aqui disposto a nos atender e ajudar a levar essa mensagem do bem. Espalhe essa ideia a você que ainda não acompanha, transmitindo e encaminhando aí para quem não acompanha ao vivo, mas que pode espalhar a ideia aí pelo YouTube. Lembrando que estamos na TCM, no canal 15, também no 16.6 e também no canal 24. Também na BrisaNet, no canal 176, na Telecab, no canal 94, no aplicativo da nossa TV, no Android e também no iOS, além do YouTube Nossa TV ao vivo, que você também pode aí, obviamente, espalhar para os amigos essa ideia do bem, toda semana aqui na nossa TV. Hoje a gente tem a satisfação de receber aqui no Despertar à Luz do Conhecimento a nossa querida amiga Gláucia Russo, que atualmente frequenta o CEPEF, né, que é o Centro de Estudos Espíritas Franciscanos, isso desde 2022. Ela também ministra palestras, né, e está à frente da evangelização infantil da casa desde o ano passado. Ela que possui graduação em Serviço Social e Psicologia, é mestre e doutora em Ciências Sociais, também participa do grupo ARES, Arte e Espiritismo, e tem como proposta divulgar o Espiritismo por meio da arte. Desde já, a gente agradece, Gláucia, por essa imensa satisfação de ter aqui para poder conversar com a gente sobre um tema que a gente daqui a pouco vai falar, né? Que é com certeza bem interessante, mas desde já obrigado por atender o nosso convite para falar aqui dentro do Despertar à Luz do Conhecimento. Eu que agradeço, né? Para mim é um enorme prazer estar aqui. Eu acho que toda iniciativa que venha a ampliar, né, os espaços e onde o Espiritismo chega nessa doutrina que é uma doutrina consoladora, que é uma doutrina que traz a questão do amor e da caridade, eu acho que é um espaço interessante. E eu inclusive estava ali parabenizando antes de nós começarmos e gostaria de parabenizar aqui nesse momento, né, porque eu acho que é uma iniciativa extremamente importante para todas as pessoas que fazem o Espiritismo, mas também para aquelas que desejam conhecer um pouco mais a doutrina. E é justamente essa a missão, porque a gente aqui também, né, dentro da primeira fase que tivemos, em 2022, do Despertar, além de levar a mensagem não só para espíritas, né? Porque a gente sabe que hoje, através da internet, de muitos canais, né? Na TCM, na Telecab, na BrisaNet, que chega em vários estados, né? Pela rede a cabo, muitas pessoas não são espíritas, também acompanham o programa, né? E que não tem, inclusive, religião, e a gente chega justamente de uma forma através da popularização da informação para refletir. E a ideia é justamente essa, a gente fazer com que as pessoas parem um momento no mundo tão conturbado para poder pensar e a gente esclarecer e popularizar algumas informações. E nesse tema de hoje especificamente, a gente já trouxe aqui, né, temas sobre mediunidade, reencarnação, o que é espiritismo, né, sofrimento. E hoje a gente tem esse tema que é proposto, inclusive, né, por você, Gláucia, que é tema também palestra sua, que é fofoca e maledicência na visão espírita. Olha que tema interessante e como é recorrente entre as pessoas. E aí, quando se fala em fofoca e maledicência, a gente pode apontar alguma diferença entre esses termos? Vamos começar explicando isso, Gláucia. Então, existe uma diferença entre fofoca e maledicência, né? A maledicência é falar mal de alguém, né, de uma situação. A fofoca não necessariamente é falar mal, é falar sobre. Então, eu posso fazer uma fofoca para você, na realidade, falando bem de outra pessoa. Mas não necessariamente o fato de eu falar para você o bem ou a verdade é algo positivo, né? Ao passo que quando eu falo em maledicência, eu realmente eu vou tentar manchar
o nome dessa pessoa ou o caráter dessa pessoa. Então, é algo que já tem a ver com uma coisa mais depreciativa, né? Algo que já coloca essa outra pessoa numa situação, vamos dizer assim, mais vulnerável, né? E a fofoca não necessariamente. A fofoca pode ser maledicente ou não. Assim como a fofoca, e era uma das coisas que eu me perguntava muito quando eu fui estudar sobre esse tema, era: será que existe fofoca do bem? Será que é possível fazer uma fofoca do bem? Que tudo depende da sua intenção. E aí a gente não pode esquecer exatamente que Deus julga as nossas intenções, né? Ele julga aquilo que nós pretendemos. Claro que os nossos atos também, mas principalmente aquilo que nós pretendemos com aquele ato. Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte: se eu encontro uma pessoa, uma conhecida nossa, e essa pessoa, por exemplo, está doente. Então, eu posso encontrar com você depois e dizer: Fabiano, eu encontrei Maria e Maria está muito doente. E aí fazer comentários depreciativos sobre Maria. Dizer assim: ela está magra, feia, menina, eu achei ela tão para baixo. Pessoa que também não tem Deus no coração, né, Fabiano? Não se limitou à informação, isso. Foi para o comentário. Comentário e o julgamento, né? Já estou julgando que ela não tem Deus, etc. Então, eu estou sendo maledicente. Agora, imagina o seguinte: eu chego para você e digo: olha, Fabiano, encontrei Maria. Ela está doente, ela está numa situação difícil. Vamos fazer uma visita a ela. Coloque ela nas suas orações. Né? Então, veja que há uma diferença. Eu continuei fazendo uma fofoca, né? Porque quando nós nos encontramos, nós seres humanos, nós falamos uns dos outros. É nosso, porque né? É da interação social, É da interação social. Faz parte de quem nós somos como seres humanos. Agora, a forma como eu faço isso diz muito de mim, né? Da forma do meu comportamento, de quem eu sou. E o que leva, Glaucia, uma pessoa à prática da maledicência e, no seu entendimento, qual a relação que isso tem a ver com essa, digamos, evolução espiritual? Veja, o que leva uma pessoa à prática da maledicência, eu acho que é uma pergunta bastante complexa. Porque, na realidade, podem ter diversos fatores. Mas o caráter, por exemplo. O caráter, a própria evolução moral desse sujeito, a inveja, né? O próprio orgulho. Porque, veja, quando eu falo sobre você lhe julgando, eu me julgo superior a você. Né? E aí, muitas vezes, e principalmente eu acho que a gente esquece da prática da caridade. E Jesus, por exemplo, quando Jesus veio ao mundo e é o espírito mais evoluído que nós tivemos aqui nessa terra. E Jesus não julgou ninguém. Quando ele foi chamado a julgar, inclusive, se nós pegarmos, por exemplo, aquela situação da mulher adúltera, em que chegaram para ele, né, e pediram que ele julgasse, inclusive incitando ele para tipo uma pegadinha, né, em relação a ele, para que ele se contradissesse com as leis de Moisés. O que aconteceu? Ele, quando diz assim: essa mulher foi pega em adultério, de acordo com as leis de Moisés, ela deve ser apedrejada. O que dizes? E aí ele fica lá desenhando e continuam, né? E aí ele se levanta e aí diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí o pessoal foi saindo. Os mais velhos primeiro, porque a idade faz isso com a gente, faz a gente ter mais consciência dos nossos defeitos e também das nossas qualidades. Porque o jovem é mais impulsivo, né? Impulsivo. E aí os jovens ficaram por lá, resolveram também sair. Então, veja que o que aconteceu é que Jesus não julgou aquela mulher. E o que é que ele diz? Vá. Cadê aqueles que estavam lhe condenando? Não tem mais nenhum aqui, né? Então, vá e não peque mais. Então, assim, ele dá um exemplo de que nós precisamos ser generosos com os nossos irmãos e irmãs e não falar mal deles ou fazer o mal a eles. Porque muitas vezes nós não nos damos conta que a palavra, aquilo que nós falamos uns dos outros, pode ser extremamente negativo, pode ser uma enorme falta de caridade. Ou seja, o julgar de forma leviana já seria um grande ato de maledicência, né? Já seria um grande ato de maledicência. E de um modo geral, assim, pelo que você analisa e que o espiritismo, de certo modo, combate, as pessoas, de um modo geral, hoje tendem a julgar muito, né? Muito. Nessa sociedade. Nós julgamos o tempo todo, na realidade. E veja, inclusive o próprio Livro dos Espíritos vai nos dizer, né, em uma das perguntas, que ele vai dizer que Kardec pergunta, né, o que é que os espíritos acham em relação a essa nossa
necessidade de falar, de observar uns aos outros e tal. E aí o Espírito Verdade vai dizer que se a observação é para você aprender e não cometer os mesmos erros, ok. Agora, se é para falar mal das outras pessoas, se é para julgá-las, é uma enorme falta de caridade. Então, assim, eu estou falando muito em caridade porque Jesus veio aqui nos ensinar o amor. E o amor é a caridade. Né? A gente não está pensando, a gente está pensando no amor nessa acepção mais ampla, né? É aquele amor que cuida do outro, que se importa, que tem empatia com nosso irmão e irmã. Né? Gláucia, e na sua formação profissional, serviço social, estava vendo aqui, psicologia, de que certo modo você poderia trazer essa aplicação que você já fez o uso dela profissional e que você acha que poderia, digamos assim, utilizar ela, digamos assim, que você utiliza ela justamente contra isso aí, que você utiliza, digamos, para o bem no uso com as pessoas dentro do serviço social, que é justamente para ir contra isso, contra essa fofoca, contra essa maledicência. De que forma você já usou isso ao longo dessa vida profissional? Veja, quando a gente pensa as profissões e a gente precisa pensar que existe uma ética por trás de toda e qualquer profissão. Tanto no serviço social, como na psicologia, como na educação, na engenharia, na agronomia, enfim. Qualquer profissão, ela exige de nós uma ética. Então, imagine o seguinte. Nós lidamos com situações que são situações extremamente complexas e muitas vezes situações que colocam as pessoas, às vezes em risco, às vezes em uma situação desconfortável. Então, vamos dizer que eu, como profissional, eu atendo a uma determinada situação, por exemplo, a situação de violência sexual contra uma criança. E aí eu saio dizendo a todo mundo, olha, sabe, fulano, olha o que aconteceu, olha, eu atendi isso. Falando dessas pessoas e tornando isso explícito. Então, nem a outro companheiro profissional, né? Mesmo que seja um outro companheiro profissional que não participou desse processo, mas isso não vai ajudar esse sujeito. Na realidade, eu estou realmente faltando com a caridade e eu estou fazendo fofoca. Então, eu também além de eu estar faltando com a caridade, fazendo fofoca, eu também estou indo de encontro àquilo que se espera como profissional. E veja, as consequências podem ser muito graves, porque o que eu falo de você pode chegar muito tranquilamente, você pode lidar com isso muito bem. Mas existem situações de pessoas que já cometeram suicídio por causa de fofocas, né? Que já entraram em processos muito fortes de depressão por causa de fofocas, que viveram situações extremamente difíceis, chegaram a se separar, enfim, de seus relacionamentos, chegaram a perder bens por causa de fofoca. Então, a fofoca não é uma brincadeira. Ela é algo que exige muita seriedade, que a gente precisa pensar muito para que a gente possa, de fato, fazer a coisa certa. Eu estava me reportando aqui de um fato, maledicência, e você tratando dessa questão aqui, eu estava vendo, as redes sociais hoje, elas, de certo modo, estão levando muito as pessoas a praticarem essa situação, né, Gláucia? Porque as redes sociais, elas têm uma característica que eu acho que acaba fazendo com que a gente mostre o nosso pior, né? De certa forma. Por quê? Porque parece que eu estando atrás do computador, ou estando atrás do meu celular, estando atrás de uma tela, eu me protejo. Então, você não me vê, você não sabe quem eu sou. Eu sou mais uma perdida na multidão de comentários ou de questões que estão ali. E, além disso, então, assim, isso me dá uma certa facilidade de falar coisas que eu não falaria de outra forma. Por outro lado, a gente vive também um momento em que as pessoas têm uma enorme necessidade de palco, de aparecer, mesmo que seja negativamente. Então, assim, veja que a gente vive uma sociedade imagética. A sua foto do perfil do WhatsApp provavelmente é uma das mais bonitas que você tem, ou você passou por vários filtros, porque a gente quer se mostrar bem, quer se mostrar bonito, então você quer ser visto. E aí, algumas vezes, os limites entre o bom senso, que se espera de bom senso e de cuidado, de empatia com as outras pessoas, acaba sendo ultrapassado e trazendo problemas, porque a gente vê aí inúmeros problemas em relação a isso. Porque quando se fala, aí quando você falou no início, falar ou levantar alguma coisa indevida de alguém, imagine o que se faz hoje nas redes sociais, levantar falso de alguém
criar imagens inverídicas, as próprias fake news. Imagine o que não seria de maledicências com relação a isso. Eu estava vendo recentemente uma série que tem na Globo News, foi até produzida pela GNT, que se chama Vítimas Digitais. Eu assisti, eu acho que 70% dos casos. Vítimas, quase todas que eu achei até agora, mulheres. Né, que são crimes digitais, relacionamento geralmente, que quando se acaba, os companheiros vão e expõem as mulheres e praticamente na lei brasileira não dá em nada e as mulheres ficam... É uma coisa absurda. Você vendo, fica realmente... E aí eu fico vendo as maledicências que essas criaturas, né, causam, né? E aí você vê as consequências psicológicas que causam para essas pessoas. E aí eu fico vendo, Gláucia, como realmente, digitalmente, como essas influências negativas das redes sociais não têm causado. E aí a gente vem para, retomando a questão do espiritismo, como o espiritismo, ele orienta e ajuda a preparar as pessoas a evitar, né, principalmente com relação às redes sociais, é você se policiar, porque a maledicência a gente vê que tem a intenção, mas, de certo modo, há alguma coisa que pode controlar você, não se estimular por aquilo também. De que modo o espiritismo pode lhe ajudar nisso aí? Então, né, o espiritismo é uma doutrina, né, que o tempo todo ela está nos convidando a sermos pessoas melhores, homens e mulheres de bem. Né? Inclusive tem lá no próprio livro dos Espíritos, no Evangelho sobre o espiritismo, está o tempo todo lá a questão do homem, né, e das mulheres de bem. Então, assim, se você quer ser, né, se nós... E aí, eu estava vendo, inclusive, o programa sobre reencarnação, o programa dessa semana, e um dos princípios do espiritismo é a reencarnação. É você compreender que nós estamos aqui para evoluir, mas que a gente vai voltar. E que nada do que nós fizermos aqui vai passar despercebido ou vai passar em branco. Então, tudo que eu faço tem consequências, né? A lei da causa e efeito. Então, tem consequências e, claro, se eu faço o bem, as consequências serão positivas. Tanto para as pessoas que eu fiz o bem, mas para mim também. Se eu faço o mal, as consequências também virão. E serão consequências negativas, provavelmente para quem eu fiz, mas muito mais para mim, porque ninguém joga lama e não se suja. Se eu jogar lama em você, eu vou me sujar. Então, nós nos sujamos com o mal que nós fazemos. Então, a gente precisa... O Espiritismo ele nos convida a pensar sobre o que nós queremos ser, né, e o que nós queremos deixar como legado também nesse mundo e depois, né, quando a gente estiver no mundo espiritual. Porque nós vamos sofrer as consequências dos nossos atos. E se nós não tivermos muita clareza, né, de que estamos fazendo bem, de que nosso caminho é a caridade, é o cuidado com as outras pessoas, nós vamos criar armadilhas para nós mesmos. Né, e para nós mesmos. Então, não é uma questão de que você vai ser castigado, etc., mas é que a sua consciência ela vai lhe mostrar e ela vai exigir reparação, porque nós somos seres conscientes, nós somos conscientes do mal que nós fazemos, assim como somos conscientes do bem que nós fazemos. Tem num livro chamado, acho que é Páginas da Vida, Folhas da Vida, né, que é uma psicografia de Chico Xavier, que ele vai trazer uma história que é atribuída ao filósofo Sócrates, que chama Os Crivos de Sócrates. A gente não sabe ao certo se é a história dele, mas ela é muito interessante. Eu acho que ela casa muito bem com essa discussão sobre a fofoca. Aliás, sobre a nossa vida, mas sobre a fofoca em primeiro lugar. Porque Sócrates, né, para quem eu acho que a maioria das pessoas conhece, mas ele era um filósofo grego, um filósofo extremamente respeitado no seu tempo, né, que trouxe inúmeros ensinamentos que até hoje são colocados nos nossos dias. E aí, um amigo de Sócrates, né, que geralmente assim, é um amigo, né, que chega e diz assim, Sócrates, eu preciso conversar com você, mestre, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Aí Sócrates diz... Certo, mas em particular, né, ele diz assim, mas isso que você tem para me dizer, você já passou pelos crivos, pelos 3 crivos? Aí ele disse, que crivos? Né? Aí Sócrates disse, olha, o primeiro deles é a verdade. Você tem absoluta certeza que o que você vai me dizer é verdade? Aí
ele já fica assim, não, assim, absoluta certeza eu não tenho, mas eu ouvi dizer. Eu ouvi dizer é muito típico, né, da fofoca. Eu ouvi dizer. Disseram. Me disseram, né? Você não sabe quem foi e tal. E aí, ok, não, mas certamente você passou pelo segundo crivo. Aí, qual é o segundo crivo? O que você vai me dizer é bom? Traz algo de bom, é bom? Aí, bom é que não é. Não, bom não é. Aí Sócrates, então, certamente, ele vai passar, você passou pelo terceiro crivo. É uma coisa útil, então. Aí ele disse, não, não é útil. Ele disse, então, se você nem sabe se é verdade, se não é bom e não é útil, isso não vai nos trazer edificação nenhuma. Não me diga, eu não quero saber. Né? E aí, se nós fizéssemos isso, veja, olhe, né? Uma pessoa que viveu muito antes de Cristo. A internet praticamente nem existia. Nem existiria. Mas a gente precisa pensar um pouco. Verdade. O que eu vou dizer, de fato é verdade? Ou eu ouvi dizer, o que eu estou repassando aqui no meu celular é verdade? Tem sentido, né? Eu vou fazer o bem com o que eu estou dizendo. Às vezes é até verdade. Às vezes sei lá, fulano realmente traiu o cicrano. Mas é bom. O que isso vai trazer útil. De utilidade? O que vai trazer de bom para a vida das pessoas? Então, nós muitas vezes não fazemos isso. Eu acho que se a gente passa pelo crivo de Sócrates, a gente realmente... Nós avançaríamos muito como espíritos nessa encarnação. Verdade. Eu pensando nisso, assim, às vezes você tem, por exemplo, uma notícia muito... É verdade, por exemplo, um acidente, uma tragédia. Mas, de repente, você vai imaginando, assim, dentro desse aspecto, Gláucia, uma pessoa de 70 anos ali, 80, e aí você vai um acidente, sei lá, de repente morreu 10 pessoas. É verdade. Sim. Será que vai fazer bem para aquela pessoa? Vai ser útil em quem? Exatamente. 10 da noite, ela vai dormir com aquela notícia que morreu 20 pessoas. Isso. Vai ser útil? Vai ser bom? Na realidade, é verdade. Dentro desse pensamento, né? Então, você também não pode ver isso separado, você tem que Exato, ver junto. É um contexto. É um contexto. Porque muitas vezes a gente acha que nós... Não, mas eu tenho que dizer a verdade, porque eu sou uma pessoa verdadeira. Não, é um contexto. Não, o próprio Chico, né? Quando perguntaram para Chico assim, Chico, você mente? Aí ele riu, aquele jeitinho, eu consigo dar... Não, mas eu omito. Porque às vezes é preciso omitir. Os próprios centros espíritas, eles dão essa orientação para os médiuns. Olha, não se fala tudo, é preciso filtrar, é preciso pensar realmente o que é que você está dizendo. É o bom senso. O bom senso. E aí, dentro dessa característica falada aqui, a maledicência, nesse entendimento, Gláucia, e que você, obviamente, deve falar nas palestras, é uma questão, às vezes, de obsessão espiritual dessas pessoas que praticam isso, ou é realmente uma questão de inferioridade moral? Veja, a maledicência e a fofoca são portas abertas para a obsessão. Inclusive, o Livro dos Espíritos vai dizer isso. Não necessariamente a obsessão, mas pode ser. Né? À medida em que você começa a se comportar dessa forma, é lógico que aqueles espíritos inferiores, né, que estão no outro plano, vão se aproximar de você. Porque a gente se aproxima de quem tem afinidade. Então, se eu sou um espírito maledicente, que sempre gostei de fofoca e tal, e aí eu sinto que você está vibrando igual a mim, eu vou me aproximar de você. Eu não vou me aproximar de alguém que vibra amor, porque essa pessoa me repele. Né? Então, assim, e aí, o que é que acontece? Eu vou fortalecer ainda mais esse seu hábito, porque eu vou também tentando influenciar as suas ações. Mas, né? Exatamente. Mas, veja, foi você que atraiu. Então, assim, a gente também precisa tomar um pouco de cuidado, porque muitas vezes nós imputamos aos espíritos algo que é nosso, do nosso espírito aqui encarnado. Chamei, né? E não daqueles que estão lá. Então, o que é que a gente chama? Eu lembro, né, numa passagem lá do Livro dos Médiuns, tem uma passagem muito interessante, que é sobre umas irmãs que elas estão sofrendo uma série de ataques espirituais, né? As roupas delas são jogadas, rasgadas, né? E elas primeiro acham que são alguém que entrou, que fez alguma coisa, depois elas percebem que não é, que só pode ter sido algo, que só poderia ser algo de outro plano. E elas não conheciam o espiritismo e tal, mas a época era a época que Kardec estava justamente fazendo, né, esse processo de divulgação, de construção do espiritismo, e aí elas o procuram. E quando o procuram, né, um espírito superior vem e aí diz
claramente assim que o que elas estão vivendo é fruto das ações delas, porque elas faltaram com a caridade, mas não a caridade material, mas a caridade da língua. E é interessante, porque muitas vezes a gente não imagina que a gente pode fazer caridade por meio daquilo que a gente fala, né? Quando a gente pensa caridade, em geral, você pensa, eu vou ajudar as pessoas que necessitam, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo. Eu sou uma pessoa muito boa porque eu faço isso. Mas eu sou uma pessoa muito boa porque eu faço isso, mas aí eu falo mal. Eu digo, fulano, eu dei aquilo, mas pessoa suja, pessoa isso, né? Então, assim, a nossa língua, ela é um instrumento extremamente importante para nós também nos melhorarmos. Então, precisamos fazer caridade também com as palavras. E aí o próprio Kardec diz, mas isso não é muito rude para dizer para elas? Porque o espírito é muito... E aí ele diz, não, elas precisam ouvir isso mesmo, porque elas acham que falar mal das pessoas é algo que não traz consequências. E elas precisam saber que isso é faltar com caridade. Então, nós precisamos compreender isso. Por isso que é importante que a gente pense alguns temas que são do nosso cotidiano, que nós vivemos, à luz do Espiritismo. E, Glaucia, à luz do Evangelho, o que é que você acha que poderia ser dito para as pessoas a vencerem essa inclinação para a maledicência, que com certeza você deve abordar também nas palestras? A gente precisa... eu acho que Jesus, ele traz como eu falei antes, é o maior exemplo que nós podemos ter, né, nessa terra. Primeiro, essa questão de nós não julgarmos as outras pessoas, porque nós não somos superiores às outras pessoas. Segundo, sabe, na dúvida, ame. Faça o bem. Ao invés de eu ficar falando do que você é, ou do que você fez, ou etc, etc, ame, né? Ame aquela pessoa. Você não precisa amar os erros, mas você pode amar as pessoas. E isso muda. E tem uma coisa também que Chico falava muito, olha, vamos ser o ponto final da fofoca, vamos ser o lugar onde isso acaba, né? E não o lugar onde que se espalha, né? Vamos ser a água que apaga o incêndio. Então, acho que a gente também precisa, muitas vezes, quando nós nos deparamos com pessoas que gostam de fofoca, ok, ouça, mas pare aquilo ali, não espalhe. Tente compreender que você pode fazer muito mal às outras pessoas, à medida em que você espalha fofocas e maledicência. E que, à medida que você está fazendo mal para as outras pessoas, você também está fazendo para você mesmo. Então, eu acho que amar é o caminho. E o Evangelho, e Jesus disse isso, né? Se eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu não vou falar mal desse próximo, porque eu também estou me colocando nesse lugar. Então, é o respeito, é o amor, é o cuidado e a empatia com os outros seres humanos que são fundamentais, que nós sejamos esperança na vida das outras pessoas e não maledicência, né? Completando aí essas mensagens, essas reflexões aqui da nossa convidada Glaucia, a gente está caminhando para a parte final aqui do Despertar à Luz do Conhecimento, com esse tema interessantíssimo, a fofoca e a maledicência na visão espírita. A gente agradece muito a participação aqui da Glaucia Russo e a gente também pede, Glaucia, que você possa deixar aqui uma mensagem dentro desse tema, que é aos nossos telespectadores e internautas, né, em cima, obviamente, dessa mensagem, para que as pessoas possam fazer uma reflexão diante desse tema, já que diante desse mundo com internet, com tantas pessoas trazendo fofoca, comentários, fake news, perspectivas de espalhar o que não presta e tantas informações, é uma turbulência para que as pessoas se policiem, tenham cuidado, uma mensagem que a gente possa sair daqui com essa reflexão e tentando se melhorar. Então, assim, o que eu acho que é importante, né, é que nós realmente possamos pensar antes de falar, né, que nós possamos realmente passar pelos crivos ou pelas peneiras de Sócrates, que sempre, né, quando você receber uma informação, seja por telefone ou seja pessoalmente, e quando ao invés de você espalhar isso e espalhar em geral com outros elementos, que você pense, né, se essa informação ela é verdadeira, se ela faz o bem, se ela é útil. Porque nós precisamos, a meu ver, estar aqui para fazer o bem. Então, que nós possamos, no nosso caminho, nessa jornada que nós escolhemos estar, que nós possamos ser luz
onde quer que nós estejamos, né? Que nossa boca traga palavras de amor, de esperança, de alegria, de cuidado, e não que sejam depreciativas e que façam o mal aos nossos irmãos e irmãs. Então, que nós consigamos vibrar amor em todos os lugares e para todas as pessoas. Eu acho que isso é o fundamental. Muito obrigada, Fabiana. Obrigado, Glaucia. E assim a gente fica com mais um Despertar à Luz do Conhecimento aqui na nossa TV. Até a próxima.